Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Zacarias capítulo 4. Irmãos, nós estivemos falando um pouco sobre avivamento essa semana. Em virtude da mensagem que foi pregada domingo, sobre avivamento, despertamento, me parece que alguns irmãos foram despertados para uma vida mais intensa, mais piedosa no Senhor. Isso foi no domingo. Após isso, na segunda-feira, um dia depois, mais de 100 pessoas se reuniram para orar ao ar livre, em resposta à mensagem, à pregação de domingo. E depois a reunião de oração também recebeu um número bem maior de pessoas do que o comum, a vigília. Pessoal que assistiu pela internet lá de Burtzal, exigiu que fizesse uma vigília lá também, em razão do toque do Espírito, do impacto que foi causado. Então nós decidimos deixar de lado um pouco essa semana outros temas que também são importantes na nossa vida, como casamento, criação de filhos, questão profissional, tristeza, depressão, evangelismo, missões, outras doutrinas também muito importantes que têm que ser tratadas. E nós, parece que o Senhor quis deixar essas coisas por um momento de lado e dar lugar a uma coisa mais específica, cuidar da piedade da igreja, ter um povo piedoso. Eu acredito que isso é um dos maiores desejos que Deus tem para a sua igreja, ver um povo piedoso. Não é o quanto sabem sobre teologia, não é o quanto evangelizam, o quanto plantam igreja, o quanto ganham almas, o quanto trabalham, o quanto contribuem financeiramente, o quanto vêm aos cultos, mas talvez seja o quanto amam a Deus, o quanto se dedicam em buscá-lo, o quanto fogem do pecado e se santificam, o quanto obedecem à palavra. E eu queria que você entendesse isso. Eu sou muito criticado por pregar sermões assim, sermões duros, intensos, que sempre exigem do cristão o melhor dele, inclusive até por alguns dos meus discípulos. Mas você tem que entender que Deus colocou um fardo sobre mim, e eu necessito compartilhar ele com vocês. E minha intenção quando prega assim, discipula assim, é uma só: é fazer uma igreja mais bíblica, mais santa, mais pura, mais quebrantada, mais doce, que ama mais o seu Senhor, o seu Salvador, desprendida do mundo, do materialismo, da vaidade, da temporalidade que é isso aqui. Se nós soubéssemos o quanto a nossa vida é breve, nós investiríamos muito mais os nossos recursos em coisas que têm valor eterno. Há tanta gente perdida ainda para ser alcançada. Há tanto membro da nossa família que não tem nenhuma pista do que é Jesus. Há tanta corrupção nessa nação, tanto pecado, tanta orgia, para nos colocar dias de joelhos. Há tanto pecado em nós para ser vencido, confessado. Tanto. Há tanto de Deus para buscar ainda, para conhecer.
parece que uma vida não é suficiente. Então é por essa razão que eu prego sermões assim, da maneira que prego. É o meu desejo de ver você um melhor cristão, um homem piedoso, que por mais que tenha talentos, recursos, seja conhecido pela piedade, pelo amor a Deus. Por essa razão falamos de avivamento. Com a expectativa que o Senhor, soberanamente, sobrenaturalmente, unilateralmente, tocasse na sua igreja, despertasse a sua igreja, fizesse uma obra nela que homem nenhum é capaz de realizar, que nos deixasse completamente satisfeitos em Cristo, felizes em Cristo, completos em Cristo. Porque o dia que isso acontecer, não necessitaremos de mais nada, absolutamente nada. Esse é meu desejo. Foi esse o maior alvo de oração de todos os meus mais de 23 anos de fé. Que Deus trouxesse um avivamento, criasse uma geração, formasse uma geração de cristãos distinta, singular, invulgar de qualquer outra raça da terra. Como foram alguns santos da igreja primitiva, como foram os puritanos, como foram os morávios, como foram os lollardos, os valdenses, pessoas que destacavam-se por sua singularidade, devoção, piedade. Eu não estou aqui para discussões teológicas bobas e estúpidas. Eu não estou aqui essa noite querendo tratar de algum capricho, de algum crente orgulhoso. Eu estou aqui para dizer que nós precisamos amar mais o Senhor. Amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu estou aqui para fazer você parar um pouco e refletir na sua vida. Como você tem conduzido ela? Quais são os valores que regem sua vida? Onde os seus olhos estão postos? Com o que você gasta seu tempo, seu dinheiro? De que forma você usa seu corpo, sua inteligência, seus dons? Para qual reino, em qual reino você está investindo? Em que reino você está plantando? Espera colher o que e aonde? A vida está passando. Sinais da volta do Senhor estão aí, claros e evidentes. Cristo vem. A seara continua gigantesca. E continuam os ceifeiros sendo poucos. E o Senhor ainda está a dizer: por que gastai vosso dinheiro com aquilo que não é comida nem bebida? E eu peço que o Espírito Santo, só Ele, como eu preguei de manhã, só Ele e mais ninguém pode trazer esse despertamento. Só Ele pode convencer você. Meus gritos, urros e berros não têm nenhum poder contra a sua natureza, ou a de qualquer um. A força e a violência nada valem ante a nossa obstinação, a nossa cegueira. Se não houver um iluminar da graça, um abrir dos olhos do Espírito, um quebrantar do coração do Espírito, é inútil todo e qualquer apelo.
Quando o ministério de Paulo chegou em Tessalônica, houve um pequeno avivamento, e eles se converteram e uma igreja ali foi plantada, e o capítulo 1 diz que o testemunho deles estavam chegando nas igrejas da Ásia, como eles se converteram dos ídolos e voltaram para o Senhor. Ou seja, eles renunciaram, abriram mão, entregaram tudo aquilo que era obstáculo para a fé, jogaram fora, abriram mão, retiraram. A mesma coisa na cidade de Éfeso, do Paulo está por ali, todos começam a jogar fora, a tirar fogo, tudo que era contrário à vontade de Deus. E eu creio que quando o avivamento vem sobre uma igreja, quando o Espírito Santo move, voluntariamente as pessoas fazem fila, na expectativa, no anseio, no anelo, de lançar fora os seus ídolos, suas lealdades, suas vaidades, toda pedra de tropeço que se coloca entre eles e o Senhor, voluntariamente, vão tirando os penduricalhos, vão tirando os ídolos, vão tirando as pedras de tropeço, e se entregando incondicionalmente ao Senhor. Você não sabe o quão libertador, como é libertador isso. É libertador. Saber que eu não preciso ficar preso a nada nem a ninguém, e me entregar incondicionalmente ao Salvador, e dizer como Isaías, de forma despretensiosa: eis-me aqui, envia-me a mim, sou todo seu, faz o que parecer bem aos seus olhos comigo, te entrego meu corpo, minha alma, submissos e cativos à sua vontade. Estamos precisando de gente assim, cristãos assim, dedicados. Nossa geração, comparada com tantas outras, ela conta com pigmeus espirituais, anões espirituais, bebês espirituais. Nossa geração não é marcada por mártires, profetas. Ela é marcada por gente mimada, caprichosa, covarde, que se autopreserva, que não tem coragem de servir o Salvador. Quando é que nós vamos ver nessa terra homens assim? Homens que, segundo Hebreu, não eram dignos. Essa terra não era digna deles terem pisado. Essa é a proposta, irmãos. Eu não quero tratar das suas necessidades, eu sei que você tem muitas como eu tenho, mas como disse um puritano, eu sei que o meu Pai me ama, e Ele sabe do que eu preciso, e Ele vai cuidar sem que eu tenha que ficar ansioso. Eu não preciso ficar preocupado com as minhas contas, enfermidades, filhos, casamento. Meu Pai me ama, e o meu Pai está cuidando disso. Enquanto meu Pai cuida da minha vida, das minhas coisas, eu quero me ocupar em cuidar das coisas do meu Pai. Como Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. O meu Pai trabalha até agora, e eu também. E nós temos que trabalhar. Será que é tão difícil?
Paulo, quando estava escrevendo a sua última carta, eram suas últimas palavras. Ele disse: já estou sendo preparado para ser oferecido como libação. O tempo da minha partida chegou. O Espírito Santo revela a Paulo que ele vai morrer. E ele considera a morte dele um sacrifício oferecido ao Senhor. Mas estou pronto para ser oferecido como sacrifício. Coisa linda. A vida inteira daquele homem foi um sacrifício, ofertado a Deus diariamente. E no último dia da sua vida ele diz: já estou pronto para ser oferecido como sacrifício. Por que não temos tamanha coragem? Por que tanto capricho? Por que tanto apego a isso aqui, essa imundícia desse mundo? Essa coisa patética que se tornou esse mundo, asquerosa, vil, transitória, vulgar, corruptível. Por que não podemos dizer como Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos, grave a eternidade nos meus olhos. Por que não podemos ter crentes hoje que ao chegar em casa vão para os seus quartos e dizerem: Senhor, eis-me aqui, me ofereço como libação, como sacrifício, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que não podemos ser cristãos que vão chegar no quarto: hoje eu renuncio tudo, renuncio tudo para te servir? Por quê? Por que não ensinamos isso aos nossos filhos? Recebereis poder, filho, e ser-me-eis meus mártires. A palavra testemunho no grego é mártir. Você vai receber o Espírito Santo, filho, para ser um mártir. Quem sabe para dar sua vida, tá, filho? Paul Washer, pregando a pregação chocante, diz: quando meu filho crescer, quero pôr uma mochila nas costas dele e dizer: vá, filho, vá atrás de um povo e morra por ele, e lá do outro lado da eternidade eu te encontro, filho. O filho dele já está estudando lá no Master College de John MacArthur. Nós não. Nós queremos dar o balé, o inglês e o espanhol, e poupar os nossos filhos de tudo que é sacro, santo, elevado e espiritual, para transformá-los nos piores crentes da nossa geração, mimados, incompetentes, irreverentes, onde devíamos privar eles de confortos e luxos, e ensiná-los a viver da fé desde pequeno. Colocar e dizer: filho, não coloca seus olhos nisso, não se alegra por essas coisas, filho, não faz isso, filho. Jesus morreu, filho, o valor todo está contido no sangue, filho. A única coisa que vale a pena na terra é o sangue que tem valor, filho. Só o sangue do Cordeiro, e é ele que você deve prezar mais que tudo na sua vida, filho. Ensina essas coisas para o seu filho. Pegue a cabecinha dele e dirija os olhos deles para o madeiro. Filho, o segredo está ali, filho, a vida está ali, filho, no madeiro. É aquilo que de fato importa, filho. Cristo e este crucificado. Cristo e esse crucificado. Oh, igreja, que Deus nos dê tal sentimento,
Que Deus nos dê estima por Cristo, como deu a Paulo ao dizer: na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu conheci uma mulher, uma senhora idosa, mulher de oração, uma mulher que não se vê mais hoje, uma senhora que entrava dentro de boteco e arrastava de lá bêbado e mendigo, expulsava o demônio, dava banho, trocava de roupa e levava para a igreja. Mulheres desse tipo já caminharam nessa cidade. E um dia ela disse para mim: Paulo, eu estou orando para Deus me conceder o estado de graça que concedeu ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Eu nunca ouvi isso na vida. O que é que essa mulher está buscando? Eu estou orando para Deus me conceder o estado de graça que concedeu ao apóstolo Paulo quando ele escreveu, no momento que ele escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha com que essa mulher ocupava o tempo dela. Olha com que essa mulher ocupava a vida dela. Olha qual é o desejo dessa mulher. Não é como muitos de nós. Abençoa, abre a porta, cura, livra, aqui, agora, hoje, temporal, material, financeiro, namorado, noiva, uma senhora, me concede o estado de graça. Eu aconselho você a ler o diário de David Brainerd. Leia uma vez por ano, até morrer. Um dos livros mais importantes depois da Bíblia. Leia o diário de David Brainerd. Vai te ensinar e mostrar um pouco do que eu estou falando aqui. David Brainerd, no seu diário, tem um dia que é o aniversário dele. Ele escreve a respeito desse dia: 14 de agosto, completo 25 anos, me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. O quê? Um dos maiores santos que pisou nessa terra, morreu com 29 anos, vomitando pedaços do rim, com tuberculose. Morreu nas selvas, dando a sua vida pelos índios. E escreve que estava muito triste no seu 25º aniversário, por ter vivido tão pouco para a glória de Deus. Por que temos medo disso? Por que isso nos assusta? Por que isso não é o nosso deleite? Por que não aspiramos por isso de dia e de noite? Qual o problema de ser cheio de Deus? Qual o problema de amá-lo? Qual o problema de se desprender daqui e ser taxado de tudo quanto é coisa? Santarrão, fanático, louco? Qual o problema? Quando Paulo chegou em Atenas para pregar, Demétrio, Ourives, o rebuliço de Paulo foi tão grande que ele falou para as autoridades: esses homens que transtornam o mundo inteiro chegaram aqui. Ah, quem dera eu tivesse fizessem tal comentário ao meu respeito. Ou como Acabe fez a Elias: és tu perturbador em Israel? Ah, quem sabe, quem dera transtornássemos o mundo. E com o que Paulo fez isso? Paulo perdeu todos os seus direitos, todos os seus recursos. Quando ele se converteu, ele passou a ser um moribundo. Como é que ele conseguiu transtornar o mundo inteiro? Sem dinheiro, sem escolta, sem status, sem internet, sem carro, sem nenhum recurso,
só com o poder do Evangelho, só com o poderoso, glorioso, santo, sacro Evangelho da graça e da glória, só com a proclamação do Evangelho, a ponto de dizer: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele só tinha o Evangelho. Jovens, será que seria uma má escolha? Será que vocês errariam? Será que vocês comprometeriam suas vidas, se decidissem hoje, gastar suas vidas para o reino, para servir o Senhor, perdendo assim todos os seus direitos nessa terra, todas as oportunidades gratificantes e a glória desse mundo? Pois eu desafio você a fazê-lo. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, a velhice, os quais você diga: não tenho neles mais contentamento. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Eu desafio vocês, jovens, e não prometo nada a vocês, prometo apenas duas coisas que vocês podem receber, se largarem tudo para servi-lo: uma cruz pesada para carregar e a vida eterna. É só isso que o Mestre prometeu, é só isso que ele prometeu. Ele vai te dar uma cruz pesada e a herança dos santos na luz, a vida eterna. Então, naquele dia, esfarrapado, doente, trôpego, humilhado, imundo, os portões se abrirão e você ouvirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso que você vai ouvir. E quem sabe, nas alas do céu, dos cristãos piedosos, dos missionários, dos mártires, você não esteja ali na ala, na galeria de Estevão, junto com ele. Aqui estão os jovens que viveram para Cristo. Jovens moças, você já estudou a história de Perpétua, do primeiro século? Primeiro, segundo e o terceiro séculos foram marcados por intensa perseguição, martírio, Coliseu Romano. E essa foi uma das mulheres de testemunho mais piedoso que já tivemos nessa terra. Senhoras, já ouviram falar de Susana Wesley? Muita gente diz: se o metodismo tem um pai, John Wesley, ele também tem uma mãe, Susana Wesley. John Wesley disse: aprendi mais de Bíblia, doutrina e teologia com a minha mãe do que com qualquer teólogo da Inglaterra. Catherine Buff, mulher de William Buff. Sarah Piermont, mulher de Jonathan Edwards. Susana Spurgeon, mulher de Spurgeon. Veja as biografias delas, veja com que elas se ocupavam. A mulher de Jim Elliot, que teve o marido morto precocemente em uma missão. Vocês não têm desejo de ser mulheres piedosas? Ou serão mulheres fúteis, materialistas, vaidosas, linguarudas, fofoqueiras, sensuais, que são pedra de tropeço para o crescimento espiritual dos maridos, dos filhos, do reino? Ou serão intercessoras, santas, castas, boas donas de casa, mães, esposas, exemplos para as futuras gerações? Está com vocês. O tempo é hoje.
Paulo, em Romanos 13, ele faz um alerta estupendo para nós, dizendo assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias, bebedices, impudícias, dissoluções, não em contendas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Isso fala tanto da volta de Jesus, quanto da morte. O Senhor está nos alertando, temos pouco tempo. Temos pouco tempo. O Dr. Joel Bick foi sequestrado há muitos anos atrás. Foi sequestrado e correu risco de vida ou de morte. Então ele orou enquanto estava sendo sequestrado: Senhor, se o Senhor me livrar, viverei para o Senhor de uma forma tão intensa como nunca vivi até hoje. Olha o voto que esse homem fez, já sendo o homem que ele era. Então o Senhor o livrou das mãos dos sequestradores. E nós temos conhecido um pouco da vida desse homem. Ele é simplesmente uma máquina de servir o reino de Deus. Ele passa o dia inteiro escrevendo, pregando, licionando, aconselhando, orando, ministrando intensamente, e o fará até o fim da sua vida. Por quê? Porque vai alta a noite, vai alto o dia, vai alta a noite e vem chegando o dia. Você não vai ficar bravo comigo, não? Você não vai sair da igreja porque eu estou falando isso? Você não vai endurecer o coração para mim só porque eu quero você mais santo, mais bíblico? Você não vai me julgar por causa disso, não? Talvez eu erre em algumas palavras, talvez eu me equivoque nos métodos, talvez eu exceda, eu sei que eu faço isso, mas julga a minha intenção. Pare de tratar o seu marido assim. Para hoje. Renuncia hoje isso. Por favor. Chega. Para de tratar sua esposa assim. Chega. Ela não merece isso. Acaba com isso hoje. Para de dar esse testemunho imundo, lambão. Chega. As pessoas sabem que você é cristão, que você congrega aqui. Você não está andando de acordo com as doutrinas ensinadas aqui. Abandona isso. Deleta essas coisas. Se desvencilha desse mundo virtual. Sai disso. Isso é um atraso de vida, uma atrofia da mente. Abandona isso. Você, filho, decida. Fale com seu pai hoje. Ou serve a Deus ou às trevas. Pare de ficar em cima do muro. Decida. Revele a sua identidade. Pare de viver como um crente, como uma vez que você não é. Mostre a ele a sua verdadeira identidade. Ou você se revela quem é, assume a sua posição, ou dobre os seus joelhos e rogue ao Salvador que te converta, que você pode não ter outra oportunidade.
Você que tem chamado, sabe que tem, sabe que Deus te entregou talentos, sabe que Deus separou você. Por que você está fugindo? Por que você está omitindo? Volte para o exército, volte para o pelotão, se apresente imediatamente à sua base, bata continência para o capitão da sua salvação e diz: estive foragido, distante, fui um desertor, mas me arrependi, e aqui estou, devolva meu fuzil, minha espada, e me envie para a guerra. Me envie para a guerra. Dá tempo ainda de lutar? Algum inimigo ainda? Dá tempo. Tem muito o que fazer. Talvez você não é o obreiro que trabalhou o dia inteiro, nem o que trabalhou o meio período. Você é o obreiro da última hora. Vá lá. Vá lá que você vai receber o salário integral. Por esse serviço para o reino, que não será esquecido e será contado na eternidade. Palavra para nós essa noite, irmãos. Eu imagino Deus nos céus olhando assim para cá agora e dizendo: quero ver no que vai dar isso aí. Quero ver a resposta que esse povo vai dar a isso aí. Quero ver se eu encontro alguém ousado o suficiente, crente o suficiente, para abrir mão dos seus maiores tesouros, ídolos, lançar tudo fora, por amor a mim. Você quer que eu te ensino? Vem comigo, eu te ensino. Quer aprender a orar? Eu te ensino a orar. Quer aprender a orar mais de 1 hora? Eu te ensino. Quer aprender a jejuar? Fala comigo, eu te ensino. Quer aprender como vencer o pecado, a carne, se santificar? Vem comigo, eu te ensino. Quer aprender como evangelizar, como gemer para uma alma, até que o Espírito Santo abra os olhos e a converta? Eu te ensino. Quer aprender como vencer a mornidão espiritual, esfriamento espiritual? Eu te ensino. Quer começar isso? Não sei se você sabe, amanhã é feriado, dia 12 de outubro, eu separei para passar o dia em jejum com a igreja, das 8 da manhã às 4 da tarde, amanhã. Vem amanhã, só com água na barriga, uma Bíblia, papel e caneta. Vem, vamos passar o dia aqui com Deus, fazendo devocional, orando, vamos assistir vídeo de pregação, ministração. Está com fome? Está sofrendo inanição espiritual? Está em fase terminal? Está respirando por aparelhos? Está quase morrendo? Amanhã vai ter um banquete aqui. Amanhã vamos ter aparelho de última geração para resgatar qualquer morto espiritual, para saciar qualquer faminto, fartar qualquer faminto, saciar qualquer sedento. Vem. Com que garantia você me diz isso? Com a garantia do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o guarda da igreja, o soberano das nações, o que é onipotente, onipresente, onisciente, que tudo sabe, tudo pode, tudo conhece, estará presente aqui entre o seu povo. É nessa autoridade que eu falo.
Eu vou fazer assim agora. Esse teclado vai tocar. Você não vai orar agora. Eu vou terminar falando mais um pouquinho e nós vamos orar. Agora você que está me vendo também pela internet, sentado onde você está, com um silêncio sepulcral, se você puder, você vai meditar. Você vai fazer como Jesus fez quando pronunciou a parábola da torre. Você vai calcular, refletir, meditar, pensar. O Espírito Santo trará toda a sua vida na sua mente como um flash. E juntamente com o que foi pregado, pense, ore em espírito e pense. Eu já volto. Para mim, talvez a sua dúvida seja, quando Pedro pregou o seu primeiro sermão em Atos 2, a Bíblia diz que o coração da multidão se compungiu, e eles perguntaram: o que faremos? O que faremos, Pedro? Pedro faz aquele discurso extenso, aquela pregação cristocêntrica, cheio, inundado pelo poder do Espírito Santo, e aquelas palavras perfuram o coração, estraçalham, esmagam, esmiuçam o coração da multidão de tal forma que eles não sabem o que fazer. E agora? Depois dessa bomba que o Senhor detonou aqui, o que eu faço? O que fazer? Qual atitude? A mesma coisa aconteceu quando João Batista veio pregando, e as pessoas perguntaram. Então ele respondeu, no verso 10, Lucas 3:10. Então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, salário. A pregação, a ação do Espírito Santo, não pode ser respondida só com emoções, só com lágrimas.
Aqui está uma evidência disso. O que eu tenho que fazer depois de um sermão desse? Atitudes. Abre teu armário e diz: meu Deus, para que tanta roupa? O que eu vou fazer com isso? Meu Deus do céu, pega metade disso e dá para os irmãos pobres. Olha a sua carga de trabalho e diz: meu Deus, para que trabalhar desse tanto? Eu tenho que parar com isso imediatamente. Atitude. Olhar para sua conta, para os seus negócios: meu Deus, para que tanto dinheiro? Por que isso está parado? Por que eu estou angariando tanta coisa nesse mundo? Vende, doa, divide, compartilha. É olhar para suas mídias sociais: por que eu estou envolvido com tudo isso? Por que eu estou assinando tudo quanto é canal, tudo quanto é grupo, eu tenho minha foto, tudo quanto é lugar? Deleta tudo isso. É isso que João Batista está dizendo. É bater na casa daquela mãe, daquele pai, filho, daquele irmão em Cristo que se ofendeu, dizer: mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, e abraça ela: mãe, me perdoa, por favor, me perdoa, mãe. O que eu estou fazendo? É o marido fazer o mesmo para a esposa o mesmo para o marido, os irmãos, os bloqueios: me perdoa, eu te ofendi tanto, eu te entristeci tanto, eu pequei tanto contra você, me perdoa. É isso que Deus espera. Deus espera isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fui apegado tanto tempo nisso? Irmãos, eu conheço muitos de vocês, eu sei, tem maldade no coração de vocês. Alguns de vocês podem não expressar com atos, mas vocês já julgaram muito pessoas, já usaram a língua para ferir muita gente, já condenaram muitas pessoas com os olhos. Rancor, ressentimento, inveja. É o dia de dizer: meu Deus, me perdoa, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Você não pode ir embora daqui com essa pendência. Não fique com medo, meu irmão, de se entregar ao Salvador. Não fique com medo, meu irmão. Eu garanto a você, você não ficará na mão por se entregar ao Salvador. O que faremos? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Não cobrem mais do que devem, não manipulem papéis, não façam sujeira. Dá a César o que é de César. Ame, perdoe, beije, abrace, chore. Mude radicalmente de vida. Mude radicalmente. Nossos olhos estão muito secos, igreja. A última vez que nós choramos pelo pecado, pelo nosso pecado, a última vez que nós deixamos tudo de lado e dissemos: agora é só eu e o Senhor, e fizemos como o filho pródigo: pai, eu pequei. Quando Davi foi repreendido por Natã, ele pecou contra Batseba e Urias, mas ele diz: pequei contra o céu. Pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Não tem ninguém mais ofendido com o nosso pecado do que o Senhor.
Quanta chaga nós acrescentamos àquela cruz, a cruz já foi tão pesada. Quanta chaga. Então é noite para isso. O que faremos, pastor? Eu, você, nós saberemos se o que está acontecendo nessa igreja é real ou não, bíblico ou não, causado pelo Espírito Santo ou não, se vai ter efeito ou não, se houver atitudes. Caso contrário, foi mais um culto onde as emoções foram mexidas. Se nós não tivermos a ousadia de mudar por causa do nosso Salvador, é um sinal que nós não somos dignos dele. Feche os olhos, vamos orar agora. Tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor irei. Assim eu confessei o meu pecado, e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Vamos ficar de pé. O meu pecado então eu não mais ocultei Senhor. Vamos cantar do início enquanto calei. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou